Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E a mensagem de hoje tem o título Morte ou Livramento. Saiba você que é uma única maneira de receber livramento, cura, ou seja, aquilo que for necessário da parte de Deus. E a única maneira é crer na palavra de Deus e ir atrás da sua resposta. Assim como quem se afoga e luta pelo seu último fôlego. Aqueles que fazem tentativas desanimadas ou mornas para crerem em Deus, a fim de receber a libertação, acabarão fracassando. A sua vitória ou a sua derrota depende de você. Você pode optar entre deitar-se no lamaçal da derrota ou então você pode optar por andar na vitória que Deus lá já te providenciou mediante Jesus Cristo. Na Bíblia, nós encontramos 4 leprosos que tinham todas as circunstâncias apropriadas para escolherem a derrota. A sua cidade, Samaria, estava sendo destruída pela fome. Eles eram leprosos, eles estavam desesperados e eles eram repudiados pela sua sociedade e estavam condenados a morrer. Fizeram, porém, uma escolha, resolveram fazer o máximo que pudessem, a fim de sobreviverem, e realmente colocaram em prática a sua fé para fazer algo a fim de terem vida. Vamos ver o texto no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículos 1 a 5, que diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? E disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Nesse trecho bíblico, está escrito que a cidade inteira de Samaria tinha sido cercada pelo exército sírio e estava incomunicável. O exército sírio tinha isolado a cidade e cortado os seus suprimentos de alimentos e o contato com o mundo externo. O resultado foi que, desde os salões mais nobres do Palácio Real, as cabanas com chão de terra batida dos camponeses mais pobres, a fome apertava Samaria. E não havia diferença entre ricos e pobres. Cada pessoa era igual, pois a morte ameaçava a todos. Acontece que os israelitas, o povo de Deus, eles tinham se desviado do Senhor, de modo que o inimigo tinha a oportunidade de acossá-los. Quando o povo de Deus está em desobediência, perde o direito à bênção e à proteção divinas. O livro de 2 Reis, capítulo 7, nos versículos 1 e 2. Eliseu
prometeu que a fome cessaria repentinamente, mediante o fornecimento de uma abundância de gêneros alimentícios. E um dos ajudantes do rei zombou das palavras do profeta e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia suceder isso. Mas Eliseu respondeu: eis que tu verás com teus olhos, porém isso não comerás. Quando a palavra do Senhor se cumpriu, esse homem morreu. O povo o pisoteou debaixo dos pés na sua corrida a chegar aos suprimentos da comida. E os 4 leprosos, no entanto, não escutaram a profecia de Eliseu, porque eles estavam fora da cidade. Quanto a eles, eles não tinham a mínima esperança. Com a enfermidade devastando o corpo e o desespero atormentando-lhes a mente, esses leprosos andavam como moribundos. A morte cercava esses homens. A morte não somente lhes destruía o corpo mediante a enfermidade, como também a cidade era patrulhada pela morte na forma de fome. E além disso, o exército inimigo cercava a cidade, esperando o momento para levar a morte, a destruição e a espada a cada um dos israelitas. Esses 4 leprosos estavam numa situação de saírem perdendo todas as hipóteses, porque a morte os ameaçava por todos os lados. Dentro e fora, a morte estava rapidamente se fechando em derredor deles. Mas tendo diante deles a destruição total, examinaram a realidade da situação e postularam a si mesmos uma pergunta crucial: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Raciocinavam que se entrassem na cidade, morreriam de fome. Se continuassem sentados ali fora, também morreriam de enfermidade e de fome. Se fossem para o arraial sírio, pelo menos teriam alguma chance de sobrevivência. Era possível que os inimigos tivessem misericórdia deles e os deixassem viver. Poderiam até mesmo lhes oferecer alguma comida. Então nós vemos que os leprosos estavam numa situação desesperadora. Parecia que não havia saída. E hoje em dia também, alguns entre nós, muitas vezes, ficamos em situações críticas da mesma forma. Você sabe, por exemplo, que está numa situação crítica quando os médicos olham para você e dizem: sua enfermidade é incurável. Mas muitas vezes, quando as pessoas estão numa situação desesperadora, assim, voltam-se para Deus. Parece que a desesperança, mais do que qualquer outra coisa, leva as pessoas à realidade de crerem em Deus com a maior rapidez. E as pessoas, nas situações desesperadoras, recebem, segundo parece, a sua libertação mais rapidamente do que as demais. Sabe por quê? Porque se voltam para Deus, reconhecendo que Ele é a sua única esperança. Também parece que algumas vezes as pessoas têm que chegar ao nível do desespero para deixarem de ter fé nas forças da carne. Precisam tomar consciência de que têm que esperar somente em Deus e na sua palavra. A vida ou a morte é escolha sua. A morte e a destruição ou a vitória e a vida. Tudo depende de você, de mim, de cada um de nós. É você quem deve tomar a decisão final. Ou seja, você vai crer na palavra de Deus e se firmar nela, ou você vai acreditar nas circunstâncias negativas. Somente você pode tomar a decisão final em cada circunstância em que você se encontrar. E eu te pergunto, em que você irá crer? Você pode sair derrotado ou sair vencedor.
Ninguém mais pode tomar essa decisão em seu favor. Você escolhe entre a derrota e a vitória, conforme você se firmar ou não na palavra de Deus. Na realidade, as pessoas deveriam se voltar para Deus em primeiro lugar, em vez de consultarem primeiro o homem. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, milhares de pessoas têm apelado a Deus quando tudo mais tem fracassado. E Ele tem sido fiel para revelar o seu poder a todos quantos invocarem o seu nome. Os 4 leprosos que nós vemos nessa passagem de 2 Reis capítulo 7 estavam numa situação desesperadora. Expulsos da cidade por causa da enfermidade, nada poderiam fazer senão sentar-se e esperar a morte. Você pode estar falando, essa é uma história triste. Mas o que há de mais triste é que muitas pessoas hoje estão fazendo a mesma coisa, tanto na dimensão física quanto na espiritual. Estão simplesmente sentadas por aí, esperando a morte. Mas o poder do livramento está ao alcance de cada um de nós. Como assim? Porque o poder salvífico de Deus está à disposição de todos aqueles que o queiram buscar. O diabo quer te deixar sentado por aí, esperando, num estado de desespero e de desesperança. E enquanto ele conseguir impedi-lo de colocar em prática a palavra de Deus pela fé, ele poderá mantê-lo no estado de derrota. Você, enquanto nada faz, está aceitando a derrota e o desespero. Quando você se recusa a agir com fé, a incredulidade e as suas consequências andarão soltas na sua vida. A palavra de Deus, no entanto, diz que Jesus Cristo veio ao mundo a fim de trazer esperança à humanidade que está doente e em sofrimento. Jesus veio para nos oferecer vida e não a morte. Veio para mostrar à humanidade o poder de Deus para livrar, curar, libertar e salvar. Por onde quer que Jesus andasse, ensinava a palavra e levava as pessoas a terem fé. Aquelas que exerciam a sua fé e atuavam à altura das palavras de Jesus eram curadas. E eu digo para você, se você está sofrendo com enfermidades, ou então está desesperado, deprimido, quero que você saiba, há uma esperança para a sua vida. Você não precisa morrer, não precisa ficar caído na depressão ou qualquer outro sentimento negativo. Não precisa ficar sofrendo com doenças e enfermidades e nem viver em tormento. Você pode ser curado e liberto de tudo quanto procura atormentá-lo. Não capitule diante do diabo, que procura pregar o seu derrotismo e o seu desespero. Mas apele a Jesus Cristo, que foi manifestado para destruir as obras do inimigo. E algumas pessoas podem questionar, pois bem, se for da vontade de Deus, Ele me curará. Ou então dizem, se Deus quiser, Ele me livrará. Não sei se essas declarações representam uma falha quanto à fé ou falta de conhecimento. Provavelmente necessitam um pouco das duas coisas. Sabe por quê? Porque Deus já curou e libertou toda pessoa na face desta terra mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, só falta você aceitar a sua palavra e receber a sua cura e a sua libertação. Mas alguns cristãos estão querendo que todas as demais pessoas tentem conseguir a cura em nome deles. Parece que exigem que Deus faça tudo por eles, a fim de que eles nem sequer precisem se esforçar em crer nele.
É triste ter que dizer isto, mas o fato é que há pessoas preguiçosas nesse mundo que só querem que os outros cumpram os deveres delas. E acredito que em alguns casos esse mesmo espírito de preguiça conseguiu se transportar para a própria igreja. Exercer a fé requer algum esforço. Na vida física, as pessoas podem ficar deitadas por aí e ficarem gordas porque não querem fazer algum exercício. Leva muito esforço fazer exercícios. A carne não gosta do exercício, porque isto exige disciplina. Da mesma forma, algumas pessoas nunca ficam libertas porque nunca fazem qualquer esforço para se ajudar a si mesmas. Nunca fazem nada para receberem a cura, mas não param de choramingar e reclamar e perguntar por que nada recebem da parte de Deus. Falam em tom de lamentação. Ora, a Bíblia diz que eu posso ser curado, talvez eu poderei um dia. Sim, você poderá ser curado, mas a Bíblia não manda, fique sentado fazendo nada. Pelo contrário, ela diz, fique armado com a fé e resista às artimanhas do diabo. Você e eu temos o dever de tomar posição contra as circunstâncias negativas. O seu dever é resistir aos sintomas e às estratégias do diabo. A mensagem da Bíblia é: coloque em prática a sua fé ao confiar firmemente em Deus. Meu irmão e minha irmã, eu vou lhe contar um segredo. Exercer a sua fé e andar na palavra de Deus vai lhe custar algum esforço e disciplina. E você precisa ter disciplina para ler a palavra, mesmo quando não tem vontade. Você precisará manter-se ereto na fé, mesmo quando preferiria simplesmente ser preguiçoso e tirar uma soneca. E às vezes você precisa obrigar-se a louvar a Deus, mesmo quando preferiria ficar sentado e ver televisão. Você vai precisar se disciplinar a manter-se em boas condições espirituais. Mas a disciplina é algo que a maioria das pessoas não aprecia. Vivemos num período histórico em que tudo é rápido e fácil. Controles com um toque de botão. Ou também acionando a voz. Lanchonetes de comida instantânea e sucesso imediato. Mas com Deus não há controles automáticos. A vida espiritual não é pilotada como um avião que voa por raio laser. Você precisa ir navegando na dimensão espiritual todos os dias, hora por hora, dia a dia. Pois no momento que você tentar colocar a sua vida espiritual no piloto automático, o diabo assumirá o comando e deixará você espatifado no chão. A palavra de Deus nos adverte que devemos nos guardar continuamente contra as astúcias e artimanhas do diabo. Precisamos ter consciência desses truques de Satanás e nos manter preparados. Então eu te pergunto, por que se acomodar na dúvida até morrer? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Veio libertar tantos quantos creem no seu nome. É por isso que você não precisa ficar acomodado na dúvida, no desespero, esperando a morte. Olhe na palavra e você verá que já foi libertado da opressão do diabo. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Jesus veio para libertar as pessoas. E isso inclui a libertação das doenças, das enfermidades, como está escrito no Salmo 103:3, que diz: perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Mas por que aceitamos a primeira parte apenas daquele texto bíblico a respeito do perdão, mas não agimos pela fé quanto a esse versículo que trata da cura? Aceitamos a parte no que diz respeito ao perdão dos pecados e exercemos a nossa fé quando vamos a Deus pedindo que nos perdoe? E as pessoas não hesitam em dizer, sem dúvida, Jesus perdoa os pecados. Mas o mesmo texto bíblico diz, ele sara todas as nossas enfermidades. E o mesmo Deus que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas enfermidades. Veja você, não é bom, então, você aceitar por completo esse versículo bíblico? Jesus já fez todas as provisões para a nossa cura. Então, por que ficarmos sentados esperando a morte? 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Também Mateus 8, versículos 16 a 17 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Sem dúvida, irmãos e irmãs, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele também morreu pelas nossas doenças. Foi o mesmo Calvário, foi a mesma provação na cruz, e foi o mesmo Jesus quem sofreu na cruz a fim de que tenhamos vida e vida em abundância. Então, nós vemos que em João 10:10, Jesus prometeu vida abundante. E eu te pergunto, para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Jesus não sofreu e morreu só para termos vida nova na dimensão espiritual. Ele também morreu na cruz a fim de sermos curados em nosso corpo físico, ao vivermos para Deus aqui nesta terra. É claro que a maioria sabe que Jesus nos redimiu do pecado, da doença, da enfermidade, mas quantos entre nós estão exercitando a nossa autoridade sobre a doença e a enfermidade em nosso corpo? Quantos entre nós estamos enxotando Satanás das circunstâncias em nossas vidas que estão procurando nos levar à escravidão? Irmãos e irmãs, você e eu podemos influenciar as nossas próprias circunstâncias. Você não precisa ficar aí sentado e esperar, deprimido, aguardando a morte ou a derrota. Deus continua sentado no seu trono. Deus já fez a sua parte para você ficar liberto das doenças e das enfermidades. Ele já fez também algo para lidar com o desespero e com a depressão. Ele enviou Jesus Cristo para curá-lo e libertá-lo. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que você não faz algo para tratar a sua situação? Não fique simplesmente sentado de braços cruzados, mas aplique a palavra de Deus à sua situação. Coloque a sua fé em ação. Foi assim que aqueles leprosos fizeram. Aqueles 4 homens sentados do lado de fora do portão de Samaria tinham bom senso suficiente para colocarem-se em pé e agir a fé. Acionaram a fé quando disseram:
nada temos para perder. Não custa irmos até ao arraial do inimigo. Mas antes de colocarem em prática a fé, nada conseguiam ver diante deles, senão a sepultura. Achavam que de uma forma ou de outra estavam forçosamente prontos para morrer. E eu pergunto a você, você já se sentiu assim? Você já se sentiu sem esperança? É nessas condições que você precisa ativar a sua fé, porque a palavra de Deus, ela pode lhe dar vida. Não fique aí sentado esperando o diabo vir matá-lo com enfermidades, com doenças. Não fique aí sentado esperando que o diabo o sufoque com as circunstâncias negativas. Coloque em prática a sua fé. Creia na palavra de Deus e haja à sua altura. O que você poderá perder com isso? Você vai precisar ativar a sua fé, assim como fizeram aqueles leprosos. Começaram a ativar a fé mediante aquilo que disseram: levantemo-nos e vamos. Você também vai precisar fazer algo para liberar a sua fé. E você pode expressar a sua fé mediante palavras cheias de fé. E eu pergunto, o que você está dizendo a respeito da sua situação? Você está falando a palavra de Deus com a sua boca? Ou você está criando mais problemas para si mesmo ao falar palavras negativas? Comece agora a liberar a sua fé mediante aquilo que você fala. Fale a palavra em vez do problema. E você pode começar a ativar a sua fé através da palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. E eu pergunto para você o seguinte: por que ficar sentado aí até morrer? Por que você deve ficar aí sem agir e ser derrotado? Para agir com fé, você vai ter que fazer algo. Em algumas ocasiões, você pode agir com fé quando faz algo que não podia fazer antes. Em outras ocasiões, é simples questão de falar com a boca palavras cheias de fé. E ainda, em outras ocasiões, você ativa a sua fé louvando a Deus, porque Ele tem ouvido e atendido às suas orações. Todas essas são maneiras de você demonstrar a sua fé em ação. Esses leprosos demonstraram a sua fé por meio de se levantarem e agirem com toda a fé que eles conseguiam acumular. E você precisa perceber que esses leprosos estavam na mesma situação desesperadora que alguns entre nós já sentimos ou sentem no momento. E todo aquele que já ficou enfermo, ou está enfermo, ou que necessitou de libertação mediante do poder de Deus, ou ainda que necessita agora, tem que escolher entre desistir ou perseverar na fé. Esses leprosos não tinham nada a perder. Então eles se aventuraram numa missão de fé, por mais precipitada que parecesse. Ainda bem que não ouviram os conselheiros do rei e as pessoas dentro da cidade. É provável que todos tivessem dito: não vão ao arraial inimigo, vocês serão destruídos. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas procurarão levá-lo na conversa até você perder a sua fé. Talvez você tenha começado a se firmar na palavra de Deus, mas vem alguém com palavras negativas que fazem você recuar. Às vezes um parente, um amigo, ou até mesmo um pregador, que tenta persuadi-lo a abrir mão das bênçãos de Deus. Que as outras pessoas façam o que queiram, mas você deve se agarrar à palavra de Deus e seguir em frente para obter a vitória.
Que os outros permaneçam na derrota, se assim quiserem. Mas você deve se firmar na palavra de Deus e andar no plano divino para a vitória na sua vida. Não fique sentado aí do lado de fora do portão da bênção divina, mas compareça com ousadia diante do trono da graça e apresente ao Senhor a sua necessidade. É muito simples, é só se basear na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela não volta para trás vazia. Ela prospera ao fim ao qual é designada. E a palavra de Deus produzirá bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos agora orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Você que está aí desesperado, você que está aí angustiado, você que acha que já está apenas aguardando a morte. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atualmente nós vemos muitos e muitos cristãos, até pessoas, Pai, que ainda não estão na igreja, mas em razão de doenças, de enfermidades, de aflições, depressões, angústias, estão esperando apenas a morte. Mas neste momento eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, visita todos aqueles que estão nesse nível de desespero e vá ao encontro dessa pessoa para que elas venham reagir. Elas venham fazer como aqueles leprosos que se levantaram e avançaram em direção ao território inimigo, porque eles não tinham mais nada a perder. Mas nós sabemos que contigo nós não temos perda, derrota, não. Contigo nós só temos vitória. Porque é a tua palavra que nos garante que nós já somos mais que vencedores. É a tua palavra que nos garante a vitória, quando diz, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta manhã, visita cada um que está desesperado, angustiado e aflito e muda a situação dessa pessoa. Restaura a saúde, restaura também a mente, o coração, a vida espiritual. É que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E se quiser oração, poderá nos ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.